estamos encerrando a nossa série de mensagens chamada Deleitando-se em Deus. Pessoal, eu queria morar nessa série. Eu amei essa série. Eu vou ouvi-la sem dúvida nenhuma algumas dezenas de vezes. Eu amei tudo que Deus falou com a gente. E eu oro demais para que a nossa igreja busque tudo isso que nós aprendemos. Eu oro demais para que a nossa igreja viva tudo isso que nós aprendemos aqui. Tá joia? E hoje não poderíamos encerrar essa série, falar sobre deleitar-se em Deus, se não conciliar a nossa satisfação em Deus, nossa alegria em Deus, com o mundo de pecado que a gente vive. Como conciliar a alegria e o sofrimento, né? Até mesmo porque o sofrimento, todos nós sabemos, é inevitável. Nós vivemos num mundo de pecado, nós vivemos num mundo caído, a queda é real e ela está próxima, não apenas de nós, mas ela está em nós, né? Jesus falou que o pecado sai de dentro, é isso que contamina o homem, o que sai de dentro do coração. Mas eu quero ser muito sensível, né? Toda vez que a gente vai falar sobre sofrimento, inclusive existe uma série que a gente abordou muito esse tema, que foi a série chamada Firmes na Graça. E toda vez que a gente vai falar sobre sofrimento, eu tenho uma preocupação. É uma preocupação de ser insensível, né? Porque existem pessoas que talvez estejam passando por sofrimentos terríveis. E às vezes eu fico com a preocupação de parecer, nós temos uma receita de bolo para você parar de sofrer. Não tem nada a ver com isso. Nós não temos uma receita de bolo para acabar com o sofrimento, mas nós cremos que a Bíblia fala sobre isso, tem respostas para aqueles que sofrem. E se você está sofrendo, sinta-se abraçado, até mesmo porque determinados sofrimentos são, humanamente falando, inconsoláveis. Somente através de um tratar e um agir do Espírito Santo na nossa vida. Agora, melhor do que encontrar o porquê do sofrimento, que normalmente é isso que as pessoas buscam quando estão sofrendo. Elas querem saber por quê, né? Só que falar sobre o porquê, a razão do sofrimento, qual é o propósito disso, nem sempre é claro, muitas vezes é distante e difícil nós darmos uma resposta apropriada. Muitas pessoas, você pode falar, usar inclusive os textos bíblicos que vão demonstrar razões que apontam para as razões, os porquês do sofrimento. Mas para uma pessoa que está sofrendo aquilo ali, ela só quer ser abraçada, ela só quer ser acalentada, de alguma forma ela só quer alívio. Ela não quer respostas, ela quer, mas na verdade ela está procurando um alívio. Então, melhor do que encontrar o porquê, nós encontraremos o como passaremos pelo sofrimento, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Agora, entenda uma coisa, o fato de não sabermos e o fato de não conseguirmos responder para todas as pessoas apropriadamente na perspectiva delas, o porquê, a razão do sofrimento, o propósito por trás disso, não significa que ele não exista. Existe um propósito, cremos nisso. E ainda que a gente não saiba porquê, poxa, tinha uma expectativa de ter um filho, minha esposa ficou grávida, perdeu o filho. Deus, por quê? Eu posso não saber responder exatamente, existem porquês, mas talvez não seja satisfatório naquele momento. Precisamos crer que existe um propósito, ainda que a gente não saiba falar exatamente qual. Ainda que eu não saiba responder perfeitamente o porquê. Agora, eu queria então falar que o sofrimento, ele é presente, ele é inevitável. E eu queria trazer então o texto de Mateus capítulo 26, que mostra que o nosso Deus, Jesus Cristo, sofreu e de alguma forma ele se submeteu a isso, ao sofrimento, ele se submeteu a esse mundo que causa dor, esse mundo que é terrível,
e ele deixou a glória dele, aquele mundo de perfeição, onde não havia pecado, para estar aqui com a gente. Mateus capítulo 26, versículos 36 a 39 dizem assim: Então Jesus foi com eles, seus discípulos, a um lugar chamado Getsêmani e disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Gente, nós não sabemos todos os porquês do sofrimento, mas eu posso garantir uma coisa para você. Eu posso garantir que, apesar de não sabermos responder todas as razões, nós temos uma certeza: você sofre não é porque Deus não ama você. E isso a gente tem que ficar claro quando a gente vê essa atitude de Jesus. Porque aqui vemos um Deus que sofre. Então, antes de ficarmos bravos com Deus, sobre o nosso sofrimento, por que Deus nos causa sofrimento, permite o sofrimento, precisamos ter uma certeza: Jesus, o Verbo que se fez carne, o Deus soberano, Criador, Rei, ele foi angustiado, ele que foi Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas, veio a este mundo em busca da vontade de Deus, e ele se submeteu a passar pelas dores do pecado que ele não causou, para nos amar. E precisamos entender que fisicamente Jesus não sofreu a pior morte de todas, fisicamente falando. Apesar de ter sido terrível a morte que Jesus sofreu. Se a gente for ver, tanto na história, a gente vê que Pedro, o discípulo de Jesus, esse que apareceu aqui na leitura, no versículo 37, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E esse tipo de morte, fisicamente, é pior do que ser crucificado de cabeça para cima. O que eu estou querendo dizer? Que Jesus ele não morreu da forma mais dura. O sofrimento de Jesus, o sofrimento físico de Jesus não foi o pior da história da humanidade. Mas por que Jesus sofreu ao ponto de morrer e suar sangue? Por que o sofrimento dele foi tão duro? Por que ele ficou tão angustiado? Porque ele não estava sofrendo por causa das dores físicas, mas por causa da separação dele do Pai. Por isso o sofrimento de Jesus foi o maior sofrimento que um ser humano experimentou. Eu não sei aqui quantos já experimentaram a dor da separação. A dor da separação. É muito ruim, é terrível perder alguém que você ama, um pai, uma mãe, um filho, uma filha. É muito ruim você passar por essa dor. A dor da separação é algo terrível. Quem experimentou essa dor sabe exatamente o quão angustiante é. E aqui a gente entende um pouquinho, quando a gente olha para a dor da separação aqui de nós, a nossa dor da separação, a gente entende um porquê Jesus ficou tão angustiado a ponto de morrer. Ele fala: eu estou triste e a minha tristeza é tão profunda que é uma dor que parece que eu vou morrer. Por que ele experimentou isso? É porque na cruz Deus estava fazendo justiça. Na cruz Deus estava pagando o nosso pecado. Jesus estava levando sobre ele os nossos pecados. E qual é a consequência dos nossos pecados, pessoal? Qual é a consequência dos nossos pecados? Eu converso sobre isso com a minha filha todos os dias. Todas as vezes que eu preciso disciplinar a minha filha, eu preciso conversar com ela sobre o quê? Sobre as consequências do pecado. E se a gente for ver, primeiramente, qual é a consequência do pecado? A morte. E o que isso significa? O que significa
ter como consequência do pecado a morte. Significa que nós vamos morrer fisicamente, significa que nós vamos morrer eternamente, e significa que nós vamos nos afastar de Deus. Quando Adão e Eva cometeram pecado, eles tiveram que ser expulsos do jardim. Eles tiveram. Por quê? Porque Deus era perfeito e habitava lá. O homem e a mulher não podiam permanecer lá. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz o quê? Os seus pecados fizeram separação entre vocês e Deus. O nosso pecado nos afasta de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente lê na Bíblia que Jesus levou sobre si os nossos pecados, o que isso significa? Que os nossos pecados separaram o Filho do Pai. E é por isso que ele sofreu tanto. E é por isso que ele sofreu e se entristeceu ao ponto de morrer. Jesus estava demonstrando o seu amor por nós, por meio do sofrimento. Agora entenda uma coisa, a disposição de Jesus para o sofrimento faz parte da essência do cristianismo. Faz parte da essência. Entender a cruz, entender o que Jesus fez na cruz e entender essa voluntariedade de Jesus para morrer no nosso lugar é essencial para o cristianismo. Através da dor e sofrimento, ele trouxe vida e salvação. E por que isso é tão importante? Porque se nós queremos nos identificar com Cristo Jesus, nós precisamos da mesma disposição. Presta atenção que talvez esse seja o ponto-chave da mensagem de hoje. Eu vou repetir. Se nós desejamos nos identificar com Cristo, se queremos nos parecer com Jesus, precisamos da mesma disposição que Jesus teve para sofrer e para morrer. Veja Lucas capítulo 14. Jesus disse, se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Jesus estava fazendo um convite ao sofrimento. Jesus estava falando assim, quem que não vai construir uma casa e não vai calcular o quanto tem, né? Imagina, você tem 100 mil reais na conta. Aí você compra um terreno de 90 mil reais e fala, vou construir uma casa com 10 mil. Vai sonhando, né? Vai sonhando. Só o piso, né? Só o piso é 10 mil. O que eu estou querendo dizer com isso? O que Jesus está usando essa ilustração. Jesus está falando, olha, ninguém vai construir uma torre sem calcular o custo antes. Você tem que ter um parâmetro. Quanto eu tenho? Deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho, para eu ver qual casa eu vou comprar, quanto eu vou gastar. Você calcula esse custo, certo? Sabe por que Jesus está falando isso? Porque ele fala, da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem calcular o custo antes. E sabe qual é o custo de ser meu discípulo? Se identificar comigo. Parar de amar o pai, a mãe, filho, filha, sua vida mais do que a mim. Esse é o custo. Quem quer ser meu discípulo? Quem quer ser meu seguidor? Aleluia. Levanta a mão, né? Ia ser muito legal se Jesus fizesse um apelo naquela hora, né? Fato é, o que Jesus está falando aqui é muito claro. Vocês estão dispostos a abrir mão da sua vida? Vocês estão dispostos a pagar esse preço? Vocês estão dispostos de verdade, a sofrer como eu vou sofrer? Existe essa disposição no coração de vocês? É o custo para ser vontade, para ser discípulo de Jesus e para fazer a vontade dele. Como eu já afirmei aqui, não é fácil responder o porquê Deus permite sofrimento no mundo. Mas temos uma certeza.
Sabemos qual não é a resposta. E não é porque Ele não nos ama. Porque Ele nos ama tanto que Ele sofreu e morreu. Para que nós pudéssemos, então, ter novamente um relacionamento com Deus. Agora, o amor de Jesus se revela essencialmente no sofrimento. E se nós queremos nos identificar com Cristo, devemos estar abertos, devemos estar dispostos a isso. Recentemente eu fiz um casamento. E no casamento, eu falei quase nada sobre os noivos e só falei de Jesus. E naquele casamento, no texto bíblico, nós vimos a história de Ruth e lá saltava o amor de Deus por nós. Quando a gente conhece a história de Ruth, a gente descobre o poder e o tamanho do amor de Deus por nós. E ali, eu falei para os noivos, olha, vocês vão fazer votos aqui na frente de todo mundo de amor um pelo outro. Mas se vocês são seguidores de Jesus, se vocês são discípulos de Jesus, vocês devem amar como Ele amou. E o que isso significa? Isso significa que vocês vão amar o seu cônjuge, mesmo no meio do sofrimento. Mesmo quando o seu cônjuge não amar você, você vai amá-lo. Por quê? Porque é assim que Jesus nos ama. Isso é se identificar. Isso é querer parecer. É por isso que Jesus falou isso aqui, olha. Quem ama mãe, esposa, filhos, irmãos, ou até a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo, porque o meu discípulo vai ver o custo, tem um custo. Quem quer ser meu discípulo vai ter que pagar um preço. Qual é o preço? Vai ter que sofrer, vai ter que se identificar comigo. E da mesma forma que eu estou disposto a sofrer por vocês, vocês devem estar dispostos a sofrer por mim, por causa do Evangelho, e dentro dessa ilustração do casamento, pelo seu cônjuge. O que a gente pode fazer para Cristo parar de nos amar? Responda essa pergunta. Qual é o pecado que a gente pode cometer para Cristo virar e falar, Alex, esse aí foi demais, faz assim, agora você não é mais um comigo, você não é mais minha noiva, e quando eu voltar, vai ter a igreja, você está fora. Qual é o pecado? E se nós olharmos de maneira clara para a palavra de Deus, a gente sabe a resposta. Porque nós fomos comprados não por aquilo que fizemos. E não é a nossa obra, e não é o nosso desempenho que mantém a nossa salvação. Porque fomos comprados por um alto preço, pelo preço do sangue e da vida do Cordeiro perfeito. Nós somos dele pela fé, não por aquilo que fazemos. Não existe pecado que a gente possa cometer que vai afastar o amor dele por nós. E é debaixo dessa perspectiva que a gente entende que a gente pode se deleitar em Deus no meio do sofrimento. Por quê? Porque a gente olha para o sofrimento e entende o quê? Que o sofrimento é uma maneira de nos identificarmos com Cristo. Você quer ser um seguidor de Jesus? Muda a perspectiva do sofrimento na sua vida. E comece a olhar que, ainda que você não saiba responder todas as razões do seu sofrimento, porque a gente vê na Bíblia, por exemplo, na história de Jó, que Jó sofreu, ele não teve culpa alguma. Teve uma vez uma pessoa que estava com uma enfermidade, desde criança ela precisava de cura, e perguntaram para Jesus, por que ele é deficiente? É pelos pecados dele ou pelos pecados dos pais dele? E Jesus falou, nenhum nem outro.
Ou seja, muitas vezes nós sofremos não é por causa dos nossos pecados, mas a gente também vê na Bíblia que às vezes a gente sofre por causa dos nossos pecados, é verdade. A gente vê no caso de Davi sofrendo, Natã indo lá, olha, por causa disso que você fez, você vai sofrer. Às vezes a gente sofre por causa dos nossos pecados, dos pecados dos outros, por vivermos num mundo caído, mas nunca saberemos sempre, nunca teremos sempre as respostas satisfatórias na palma da nossa mão. Por que a gente sofre? Por isso essa mensagem é para nós entendermos como devemos sofrer, como devemos encarar o sofrimento, nos deleitar em Deus, como que a gente mantém o nosso deleite em Deus vivo e aceso, mesmo no meio de circunstâncias terríveis. Esse é o ponto. Existe muita esperança e por isso eu quero falar para nós aqui. Não podemos desperdiçar o nosso sofrimento. Porque o sofrimento é uma oportunidade de nos identificarmos com Cristo. E é interessante porque muitas vezes ou o sofrimento te afasta de Deus ou ele te aproxima, né? Não sei se você já viu isso, já passou por isso. Mas quem passa pelo sofrimento com fé, de alguma forma aquela fé fortalecida se torna autêntica, de acordo com 1 Pedro capítulo 1. Ela se torna cada vez mais evidente, mais clara, mais como o ouro passa pelo fogo e se torna mais limpo, a nossa fé, através do sofrimento, se torna mais puro. Nossa fé se torna mais pura. E por isso que C.S. Lewis ele diz assim, Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Quando as coisas estão bem, é Deus falando. Quando você desfruta de coisas boas aqui nessa terra, glória a Deus, glória a Deus. Foi Deus que deu e devemos toda a honra e toda a glória a Ele. Não é pecado desfrutar das coisas dessa terra. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio dos nossos prazeres. Fala-nos mediante nossa consciência. Mas Deus clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é um megafone para despertar o homem surdo. Por isso, existe um clamor aqui, que eu entendo que Deus faz para nós. Sofrimento, ele pode ser inútil na nossa vida. Se você sofrer e isso não te levar para perto de Deus, você vai sofrer inutilmente. Agora, o sofrimento ele pode ser uma oportunidade de ouvirmos a voz de Deus e de nos deleitarmos em Deus de uma maneira que até então nunca tínhamos experimentado antes. Pega todos os sofrimentos mais difíceis da sua vida. E eu vou falar isso, a minha intenção, não tem intenção nenhuma de gerar culpa. Nenhuma. A minha intenção é gerar aprendizado para que a gente amadureça, para que nós nos tornemos homens e mulheres mais maduros e maduras. Pega todos os sofrimentos que você já passou. Eles te aproximaram de Deus? Porque se a resposta for não, de uma certa forma, talvez você tenha sofrido inutilmente. E você não aproveitou aquele sofrimento como uma oportunidade de se aproximar de Deus, de se identificar com Deus. Agora, morte é uma coisa terrível. A gente estava falando aqui sobre separação, que Jesus foi separado do Pai. E que é terrível a separação, lidar com a separação. Isso acontece porque nós fomos criados para a eternidade. A morte, a 1 Coríntios 15 fala que a morte é a última das inimigas. Em outras palavras, poderia até ser compreendida como a pior de todas as inimigas. De todo o sofrimento que a gente pode experimentar, nenhum deles é pior do que a morte. Tanto é que é a consequência clara do pecado. Se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. A morte, em toda a sua amplitude, é a consequência última e terrível que uma pessoa pode experimentar. E é por isso que a Bíblia fala que a morte é
última, a pior das inimigas. E lidar com a morte é algo horrível. Mesmo que você tenha perdido um parente que já estava muito velhinho, né? A dor da separação é sempre algo terrível. Ah, mas a pessoa estava muito idosa, estava dando trabalho já. Mas é ruim mesmo assim. Lidar com a morte é algo terrível, sempre, em qualquer circunstância. Agora, existem mortes mais terríveis do que outras. Porque depois da queda, nós não fomos feitos para lidar com a morte, mas depois da queda a gente aprende o ciclo da vida. Filhos enterram pais, avós, né? Agora, pai enterrar filho é totalmente antinatural. E por que eu estou falando isso? Eu queria que, através disso que eu vou falar, a gente se conectasse, a gente aprofundasse no que eu creio que a palavra de Deus pode falar ao nosso coração aqui. Algumas vezes eu me pego pensando como eu reagiria se minhas filhas morressem. Eu penso. E antes de preparar essa mensagem, eu estava pensando nisso. É muito frequente. O tempo inteiro eu me pego pensando como que eu reagiria se minhas filhas morressem. Como que seria? O que eu diria no velório delas? Talvez você olhe para mim e fale que pessoa esquisita. Tudo bem, eu entendo. Eu entendo você me achar uma pessoa esquisita por causa disso, ok? Não é normal, não é normal. E eu fico pensando, como que seria se minha esposa morresse, se minhas filhas morressem? E eu, com frequência, penso nisso porque eu imagino o tamanho da oportunidade de engrandecer o nome de Cristo. Eu fico pensando de verdade nisso. Eu falo, cara, já pensou falar para as pessoas? Porque, imagina essa situação, estamos lá no velório, uma das minhas filhas, num caixãozinho pequenininho. Imagina as pessoas, tipo assim, chorando comigo, aflitas comigo, e as portas, as barreiras estão todas caídas, não tem barreiras. Imagina eu num velório falando, olha, eu vou te falar o que Jesus fez com a morte. Eu vou te falar sobre deleitar-se em Deus independente das circunstâncias. Numa situação... Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou querendo fazer aqui, gerar? Eu estou querendo mostrar para vocês, eu queria que a gente crescesse junto, para mostrar que o nosso sofrimento é uma grande oportunidade. E quanto maior o sofrimento, maior a oportunidade de mostrar quem é a razão da nossa vida. Entende? Quanto maior o sofrimento, mais evidente fica para as pessoas, essa pessoa, eu quero isso, eu quero essa coisa. Ela tem alguma coisa diferente, eu quero essa coisa. Uma coisa é eu convidar todos os meus amigos e parentes não cristãos, fazer um culto surpresa na minha casa, falar, vamos tomar queijos e vinhos, noite de queijo com vinho. Vamos lá. E aí eu falo, pegadinha do malandro, não tem nem vinho aqui. Vamos lá, vamos fazer. E eu faço um culto. Eu imagino que eles iam ficar bravos comigo. Ainda que eu falasse toda a verdade sobre o pecado, Jesus venceu a morte, existe uma alegria que só pode ser recebida em Cristo Jesus. Eu poderia falar com paixão, entusiasmo. Eles iam falar, mano, tá bom, mano. Você está entendendo? Agora imagina eu falando isso num velório da minha esposa ou das minhas filhas. Vocês estão entendendo? É outra perspectiva. Eles iam, deixa eu ouvir o que ele tem para dizer, com o coração aberto. Gente, quanto maior o sofrimento, maior a oportunidade de mostrar quem é o prazer e a razão da nossa vida. Vocês conseguem perceber isso?
Não existe prova mais clara para elevar o nosso prazer em Deus. Porque é muito fácil pegar um violão, um microfone, que nem eu estou aqui, estou com um microfone na mão, é muito fácil falar, Deus, o Senhor é a razão da minha vida. Isso é muito fácil, é fácil. Qualquer pessoa consegue pegar um microfone e falar que Jesus é a razão da vida dela. Agora, a esposa morre, os filhos morrem. E no velório, diante de tudo e de todos, diante daquela circunstância, você falar, Jesus é a razão e o deleite da minha vida. Nossa! E é uma maneira de provar o nosso coração. Lá em Gênesis 22, quando Abraão vai entregar Isaac como sacrifício para Deus, se eu não me engano, no versículo 1, o texto fala, Deus vai colocar Abraão à prova. Quer provar o meu e o seu coração? É nos sofrimentos. Você quer saber o quanto você se deleita em Deus? Você quer saber de verdade? É na hora do sofrimento. É aí que todos nós iremos descobrir o tamanho, o quanto, a profundidade do nosso deleite em Deus. Não existe prova mais clara, só no meio do sofrimento vamos descobrir o tamanho do nosso deleite. E aí eu te pergunto, o quanto você se deleita em Deus? A série é sobre isso, sobre deleitar-se em Deus. Pensa na primeira mensagem dessa série, pensa nessa última. Algo mudou na sua vida? O seu prazer em Deus aumentou? A forma como você busca Deus aumentou? A maneira como você prioriza o seu tempo com Deus melhorou? O que aconteceu na sua vida? Essa é a última mensagem. Você se deleita mais em Deus? Agora pense ainda em todas as implicações de tudo isso que a gente está falando. Como Cristo seria proclamado num momento de grande sofrimento e de dificuldade. Ia ser uma coisa realmente maravilhosa. Por isso, Deus é mais glorificado quando o amamos em tempos de perdas do que quando somos respondidos em tempos de necessidade. Eu queria que você imaginasse duas pessoas. Uma senta do seu lado, tá bom? Você vai almoçar. Você vai estar lá, vai comer, só para não faltar, que a Lorena me cobrou domingo passado, você vai comer uma picanha. Aí você está lá, vai comer, uma pessoa senta do seu lado, ok? E essa pessoa, ao sentar do seu lado, ela fala, eu preciso te contar uma coisa, o quê? Meu filho foi curado. Cara, e é maravilhoso você ouvir, né? O quê? Como que foi? Deus curou o meu filho. E isso aconteceu recentemente. Um amigo meu, algumas pessoas aqui conhecem, tem contado esse testemunho inúmeras vezes. O filho dele estava com uma doença, eles oraram, através dos médicos, através de tudo, o filho dele foi curado. E ele está contando, cara, meu filho foi curado, meu filho foi curado. E é maravilhoso, de verdade. Como é bom. A gente louva a Deus. Glória a Deus. Agora imagine uma outra situação, uma outra pessoa, essa pessoa sai, senta uma outra pessoa, senta do seu lado e fala, meu filho tinha uma doença e o meu filho não foi curado. Mas eu descobri Deus de uma forma que eu nunca descobri na minha vida. Imagina essa pessoa falando como o filho dele, como que o testemunho, a história do filho dele, o levou a falar de Jesus para as pessoas. Imagina essa pessoa contando, tá? Falando para você
Cara, eu comecei a pregar para um tio meu ateu, eu comecei a falar para uma tia minha que achava que era cristã, mas não era coisa nenhuma. Eu comecei a falar do evangelho para fulano, cicrano, beltrano. Eu comecei a falar para um monte de gente, imagina essa pessoa contando. E essas pessoas se entregaram a Jesus. E essas pessoas hoje amam a Jesus. Imaginou essas duas situações? Nas duas Deus é glorificado. Nas duas Deus é glorificado. O ponto que eu estou querendo trazer é, você percebe como, no segundo caso, é evidente que ela ama a Deus, que ela confia em Deus, independente do que aconteça, que ela adora a Deus pelo que Deus é, independente do que Deus faz. Fica evidente. E é interessante porque a gente vive num mundo onde o cristianismo ele é valorizado pelas coisas que Deus dá e faz. É interessante observar que os testemunhos incríveis são aqueles onde alguém vira e fala, eu orei, Deus deu, eu pedi, Deus fez, eu não sei. Você está entendendo? Sendo que Deus, desde o começo, desde o primeiro século, chama discípulos dispostos a buscá-lo pelo que ele é, e se deleitar nele, de todo o coração. E utilizar os sofrimentos terrenos como uma oportunidade de se identificar com Cristo. Cristo falou, afasta de mim esse cálice, eu estou triste ao ponto de morrer. Afasta de mim, Deus, isso está pesado demais. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. É isso. É isso que nós precisamos. Esse é o nível de maturidade ao qual Deus quer nos levar. É esse o nível de relacionamento que Deus deseja com a gente. E é muito engraçado porque muitas igrejas falam, olha, Deus quer te dar um relacionamento tão grande que quando você pedir, Ele faz. É como se fosse assim, Deus quer te dar uma intimidade tão grande, que aí você quase determina, você vai falar e Deus vai fazer porque você é íntimo de Deus. Não é isso. Eu não vejo isso na Bíblia, O que eu vejo na Bíblia são discípulos que não amam filho, não amam esposa, não amam os pais, não amam os amigos, não amam a sua própria vida mais do que Jesus. O que eu vejo na Bíblia são discípulos de Jesus que estão dispostos a abrir mão de tudo por amor a Jesus. Isso que eu vejo na Bíblia. Essa é a chamada de Jesus. Esse é o convite de Jesus. O convite de Jesus é se deleite em mim, a tal ponto que se seu filho morrer, você vai continuar se alegrando, porque a sua alegria está em mim e não no seu filho. Podemos nos deleitar em Deus em meio ao sofrimento. Esse é o nível, essa é a profundidade de um relacionamento real, profundo e intenso com Jesus. São pessoas que louvam a Deus na vida, são pessoas que louvam a Deus na morte, são pessoas que se deleitam em Deus quando Ele dá, são pessoas que se deleitam em Deus quando Ele tira. São pessoas como Jó que disse, Deus deu, Deus tirou, Deus deu, Deus tirou, bendito, louvado, magnificado seja o nome do meu Senhor. Ele é Senhor. Filipenses 1, 20 e 24. Mostra, lembra a ilustração das duas pessoas que eu trouxe aqui? Uma veio falando, olha, Jesus curou meu filho. A outra veio e falou, olha, Jesus não curou meu filho, mas Ele é bom, eu me deleito nele, e o que importa é como eu estou usando o meu sofrimento para a glória dele. É mais ou menos isso que Paulo faz, essa segunda pessoa, é o que Paulo narra aqui em Filipenses capítulo 1. Minha grande expectativa e esperança é que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Eu quero que Cristo seja glorificado através da minha vida, em vida ou até na morte. Como que a morte glorifica a Deus? Ele fala aqui, pois para mim o viver é Cristo, morrer é lucro.
a maneira como a gente lida com a morte, fala muito sobre a nossa maturidade cristã. A maneira como a gente lida com a morte fala muito sobre o nosso deleite em Deus. Sobre como vivemos a nossa vida. Mas se continuar vivo, eu posso trabalhar, produzir frutos para Cristo. É muito bom viver. Por quê? A vida para Paulo não é desfrutar dos prazeres aqui dessa terra. A vida para Paulo não é ser bem-sucedido no seu emprego. A vida para Paulo não é ter um bom salário. A vida para Paulo não é, ganhar as coisas desse mundo, ter muitos bens materiais. O que é a vida para Paulo? É produzir fruto para Cristo. É isso. A vida para Paulo é isso. E aí no versículo 23, aí ele continua, na verdade não sei o que escolher. É muito bom viver, porque se eu vivo, eu estou frutificando. Mas eu estou dividido entre dois desejos. Por quê? Porque se eu morrer, eu vou partir, eu vou estar com Cristo. E é muito melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Não é porque a vida é boa, é por causa de vocês. Paulo não quer viver para finalmente ter uma BMW. Paulo não quer viver para finalmente ter o seu primeiro milhão. Paulo não quer viver para isso. Paulo quer viver para quê? Para produzir frutos por causa das pessoas que ainda não conhecem a Jesus. É só por isso. Ciente disso, estou certo que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que essa fé em Jesus traz. Paulo ele vive para que mais pessoas se deleitem em Deus. Você vive para quê? Não desperdice seu sofrimento. O sofrimento ele é inevitável. Talvez você esteja passando por um momento de sofrimento terrível hoje. Talvez não. Talvez você está passando por coisas muito leves. Eu posso te dar uma notícia? Não fica bravo comigo. Por favor. O sofrimento terrível vai chegar. Por quê? Porque nós vivemos num mundo caído. Porque nós vivemos num mundo onde pessoas morrem. Porque a gente vive num mundo onde existem doenças. Porque a gente vive num mundo terrível. Pessoas que você ama são capazes de te machucar numa profundidade que nem você sequer imagina. Está entendendo? O sofrimento vai chegar e a pergunta é como nós lidaremos com ele. Olharemos para o sofrimento como uma oportunidade de nos identificarmos com Cristo? Olharemos para o sofrimento como uma oportunidade de nos deleitar mais e mais em Cristo Jesus? Essa é a pergunta. Olharemos para o sofrimento com vitimismo, orgulho? Eu não merecia uma coisa dessa. Se Deus fosse bom, Ele não faria isso comigo. É mesmo? Então Deus só é bom se as suas circunstâncias acontecerem do jeito que você acha que deve. Senão Deus não é bom. Está vendo como a gente acaba enclausurando Deus e colocando a bondade de Deus dentro de uma perspectiva que nós mesmos criamos. Mas isso não está nem na palavra de Deus. Deus é soberano. Por quê? Porque a Bíblia afirma. A palavra de Deus afirma, Jesus afirma, não há ninguém como Deus. Ele é totalmente soberano sobre tudo e sobre todos. E tudo que Deus faz é bom. Eu não consigo entender, eu também não. Eu não entendo, mas e eu creio. E eu creio. Eu não entendo os propósitos, mas eu creio. E eu creio que uma hora todo esse sofrimento vai acabar. Por quê? Por quê? Porque Ele prometeu que colocaria um fim em todo o sofrimento e toda lágrima. Por isso, fique calmo, fica calma. Talvez os sofrimentos que você passe sejam terríveis, e são. Ninguém está querendo minimizar, ninguém está querendo falar, isso que você está passando é bobeira.
Você que tem que aprender a amadurecer. Nós não queremos ser insensíveis. Agora, olha para Cristo Jesus, olha para a perspectiva de Paulo, olha a maneira como Paulo lidou com sofrimentos, olha como Cristo lidou com sofrimentos, olha para tudo isso, veja como Jó se pronunciou diante de Deus, quando ele falou o quê? Ele disse, quanto a mim, sei que meu Redentor vive, que um dia, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois que meu corpo tiver se decomposto, olha o que Jó fala, depois que eu tiver sido enterrado, depois que o meu corpo estiver completamente ele se decompôs, me perdi aqui no português, ainda assim, em meu corpo, esse corpo que se decompôs, ele vai ressuscitar. E eu vou ver a Deus. E todo o sofrimento vai acabar. Eu o verei por mim mesmo, com esse corpo aqui que foi decomposto. Sim, o verei com os meus próprios olhos. Quais olhos? Esses que se decomporam. Meu coração muito anseia por esse dia. Existe esperança no Evangelho de uma forma que nenhuma outra filosofia, religião ou contexto promete. Por isso, está vendo o sofrimento que você está passando? É terrível, ninguém está negando isso. Olhe para ele com outra perspectiva. Qual perspectiva? Se identifique com Cristo. Utilize o seu sofrimento como uma oportunidade de sofrer, de mostrar amor, de alcançar os perdidos, de falar de Cristo Jesus, porque é para isso que estamos aqui. O viver é Cristo. Viver é Cristo, o viver é frutificar, o viver é levar mais pessoas a se deleitarem em Cristo Jesus. É para isso que a gente vive. É só para isso. Não é para ter uma casa, não é para ter um carro, pelo amor de Deus, não é para ter uma família. Nós estamos aqui, nós somos discípulos de Jesus, Ele falou quais eram os custos, ou você ama a mim mais do que a sua própria vida, ou você não pode ser meu discípulo. Esse é o custo. Você ama mais o quê? O seu trabalho ou Jesus? O dinheiro ou Jesus? A sua família ou Jesus? Seus filhos ou Jesus? E estamos criando discípulos de Jesus, estamos formando discípulos de Jesus, que quando alguma coisa acontece, minha vida, eu não acredito que isso aconteceu. Onde está Deus? Onde está Deus? Ele está sentado no trono, reinando, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Falando para mim e para você, se deleite em mim, coloque o seu prazer em mim. Use o seu sofrimento, estou te dando uma oportunidade de se identificar com Cristo. Use o seu sofrimento. Por isso o sofrimento não é apenas possível deleitar-se em Deus no meio do sofrimento. Porque até, é possível você se deleitar em Deus durante o sofrimento. Não é só isso. O sofrimento é o meio pelo qual nos deleitamos. Como assim? Exato. Parece meio esquisito isso, né? Por quê? Porque o sofrimento é um instrumento que nos leva a perder todas as coisas aqui dessa terra e falar, Deus, eu só tenho você. Filipenses 1, 27, Paulo fala isso. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna do Evangelho. Sabe como que a gente vive de maneira digna do Evangelho? Quando a gente entende que nós recebemos o privilégio não apenas de crer, mas também de sofrer. Cadê os discípulos de Jesus? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão, discípulo de Jesus. Quem crê em Jesus aqui, levanta a mão. E quem quer sofrer por Jesus aqui, levanta a mão. Eu não quero, não, eu não quero. Porque é isso que Paulo está falando. Sofrer por Jesus é um privilégio. Por quê? Porque é a maneira como nos identificamos com o nosso Salvador.
Porque é a maneira como nós anulamos o nosso eu. É a maneira como nós enxergamos no sofrimento a oportunidade de mostrar a grandiosidade do amor. É quando a gente para de focar no quanto nós estamos perdendo e começa a olhar como a gente pode, de alguma forma, compartilhar e falar. E aqui está a razão de muitas pessoas falarem: eu me alegro nas provações, eu me alegro nos sofrimentos, eu me alegro na dor, eu me alegro nas fraquezas. Por quê? Pessoas são capazes de dizer isso porque olham para o sofrimento e enxergam o sofrimento como uma oportunidade. Dietrich Bonhoeffer, em um dos livros mais vendidos do cristianismo, o Discípulo Radical. Não, o Discípulo Radical é do John Stott. O discípulo, né? Ele falou assim: a cruz não é o fim terrível. Presta atenção. A cruz não é o fim terrível de uma vida que no restante é temente a Deus e feliz. Mas ela nos encontra no princípio de nossa comunhão com Cristo. Quando Cristo chama um homem, ele manda vir e morrer. Se você foi chamado por Deus para ser um discípulo dele, para ser um filho dele, fugir da morte, fugir do sofrimento é o caminho mais curto para desperdiçar a sua vida e o seu cristianismo. A gente não tem que fugir do sofrimento. Porque esse é o chamado de Deus para os seus discípulos. É no sofrimento que a guerra que acontece dentro dos nossos corações, a batalha do deleite só é ganha, e o campo de batalha é o sofrimento. A gente vive numa constante guerra de deleite. O que eu quero mais? Deus? Ou outra coisa? Estava compartilhando no meu grupo pequeno, no Grude, essa semana. Na quarta-feira, eu fui fazer a Luana dormir. Na verdade, fui fazer a Elisa e a Luana dormirem. E a Elisa dormiu em 5 minutos. E a Luana não dormia por nada nesse mundo. Que vontade de pegar um remedinho, tarja preta, pingar umas gotinhas. Fala: dorme. Dorme. Não dormia. Estou brincando, viu, gente? Ó, é só uma brincadeira. Né? Mas fala: dorme. E ela não dormia. Foram uns 50 minutos para ela dormir. E sabe o que é interessante? Quando eu já tinha passado uns 30, 40 minutos, eu olhei no relógio, falei: vai começar o jogo do Cruzeiro. E essa pequenininha não dorme de jeito nenhum. E comecei a pensar: dorme. Eu quero assistir o jogo. O Cruzeiro perdeu, inclusive. Dorme. Gente, foi interessante. Eu compartilhei isso com o Grude, porque eu fiquei pensando, esse é o tipo de desejo. Eu queria desejar que ela dormisse para ter tempo com Deus. Está entendendo? Existe uma guerra de deleite. Não é: ah, Alex, você está falando que você pecou? Não, ninguém está falando que eu pequei. Mas a questão é: quanto eu separei do meu tempo naquele dia para Deus? Você está entendendo? Percebe como existe uma... Está desordenado. Está desordenado. Meu coração está desordenado. Deus usa o sofrimento para alinhar meu coração e de alguma forma falar: vamos ver o que você deseja mais. Existe uma guerra sendo travada aqui dentro, mas eu olho para a palavra de Deus e vejo o nosso Salvador, Jesus Cristo, sofrendo, angustiado, falando: Deus,
Eu estou sofrendo ao ponto de morrer, meus amigos, orem comigo. Todos eles dormiram, deixaram Jesus na mão. E o que ele fala para Deus? Deus, por favor, isso está difícil demais, afasta isso. Está doendo muito. Mas que seja feita a tua vontade. É no sofrimento que a gente reordena as nossas paixões, os nossos prazeres, os nossos desejos, e a gente coloca todos eles alinhados com os desejos de Deus. Eu quero encerrar mostrando 2 parágrafos do livro do John Piper, Não Jogue Sua Vida Fora. Ele diz assim: o todo da vida para o cristão tem o propósito de magnificar a Cristo. Não estou dizendo que não devemos desfrutar das dádivas de Deus e glorificá-lo com ações de graças. Devemos sim. É isso que a Bíblia ensina. O que John Piper está falando aqui é: nós devemos glorificar a Deus quando as coisas boas acontecem. Aí ele continua: a razão pela qual eu não dou ênfase que devemos glorificar a Deus nas coisas boas, ele fala, eu não dou ênfase nisso, é que nós já estamos programados para apreciar o lado agradável dessa verdade. Somos criaturas caídas, amantes do conforto. Então, olha, você ganhou uma viagem para Bahamas. Deus, glória ao teu nome. É natural, né? Claro que a gente vai glorificar. É fácil, porque nós estamos programados para agradecer a Deus pela viagem para Bahamas. É isso que ele está falando. Sempre estamos atentos à procura de maneiras de justificar as formas em que buscamos autoproteger-nos, sentir-nos seguros e felizes. Eu conheço isso com respeito a mim mesmo e fico satisfeito em saber que isso não é totalmente ruim, as coisas boas não são. Deus de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, isso é um versículo. Aí ele fala em seguida: entretanto, jamais alguém disse que aprendeu suas lições mais profundas da vida ou teve seus mais doces encontros com Deus nos dias de sol. Ele falou: eu não conheço. As pessoas vão fundo com Deus quando a seca vem. É assim que Deus planejou. Cristo visa ser magnificado na vida, mais claramente pela maneira em que vivenciamos as nossas perdas. Vou repetir. Cristo visa ser magnificado na vida mais claramente pela maneira em que vivenciamos em nossas perdas. O objetivo do sofrimento de Paulo foi tornar radicalmente claro para a alma dele e para a nossa, para a dos outros, que Deus e somente Deus é o único tesouro que dura. Quando tudo mais na vida é tirado, exceto Deus, e nós confiamos mais nele por causa disto, isso é ganho e ele é glorificado. Quero encerrar essa série falando: não desperdice seu sofrimento. Porque se deleitar em Deus em momentos de bonança e fartura é fácil. Mas é no sofrimento, na dor, na escassez que a gente descobre e que o nosso coração é provado para sabermos o quanto realmente nos satisfazemos em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo era capaz de dizer: quando a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A glória para Paulo é a cruz. É por isso que o salmista Davi disse: Deus, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, eu te busco de todo o coração, a minha alma tem sede de ti, todo o meu corpo anseia por ti nessa seca, exausta e sem água. Mas teu amor é melhor que a própria vida, e é por isso que eu te louvo. Isso é deleitar-se em Deus. É deleitar-se porque Ele é melhor do que a própria vida. O nosso Deus é melhor do que a própria vida. O nosso Deus é melhor do que aquilo que Ele pode nos dar.
Deus não existe para satisfazer os desejos do nosso coração. Nós existimos para encontrarmos nele o deleite da nossa vida. Essa é a nossa fome. Essa é a nossa vontade, fazer a vontade do Pai. Por isso Jesus falou, olha, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Eu estou com fome de algo que vocês não têm fome. Eu tenho fome de fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho fome de alcançar os perdidos. É isso. É por isso que meu coração arde. É por isso que eu tenho fome. É por isso que eu tenho sede. Por isso, não jogue sua vida fora. Não jogue seu sofrimento fora. Não clame a Deus para que Ele acabe com o seu sofrimento apenas. Deus, acaba com o meu sofrimento. Mude a sua oração. Fale, Deus, como eu vou te glorificar através desse sofrimento? O emprego não veio. Fale, Deus, como que eu vou te glorificar através disso? O familiar não muda. Os relacionamentos não mudam, continuam os mesmos. O salário continua o mesmo, as dificuldades continuam as mesmas. O que você vai fazer? Vai procurar a Deus, buscá-lo e falar, Deus, como que eu vou te glorificar no meio disso? Que eu mude, que eu te busque. Que eu aprenda a deleitar-me no Senhor diante de tudo e qualquer sofrimento. Amém? Pai querido, nós estamos diante do Senhor para falar, Pai. Somos muito dependentes de Ti e precisamos de Ti, Pai. Transforma os nossos desejos. O Senhor nos dá tantas coisas boas que às vezes nos contentamos com as coisas que o Senhor nos dá. Fazemos dessas coisas o nosso Deus. Nós confundimos. O nosso coração é cheio de pecado. Ao invés de nos deleitarmos no Deus que nos dá essas coisas, a gente se deleita nessas coisas. E quando perdemos essas coisas, nos chateamos. Oh Deus, somos pecadores. Transforma o nosso coração, nos dá fome e sede do Senhor. Realinha os nossos desejos. Realinha. Transforma os nossos desejos. Que o nosso maior desejo seja fazer a Tua vontade. Seja fazer aquilo que está no Teu coração. Que a gente ame a Jesus e deseje se identificar com Ele. Que a gente esteja disposto de verdade a abrir mão da nossa vida, a amar o Senhor mais do que pai, mãe, filho, filha, amigo, cônjuge. Que a gente, Deus, te ame mais do que todas essas coisas. E que a gente te busque até o nosso coração ser transformado. Em nome de Jesus. Amém.